gente tem 36% que acham que o Bolsonaro deixou um país um pouco melhor ou melhor. É bastante relevante isso, dado que tem 40% que acham que ele deixou um país pior, né? E os 25%, que na verdade esses 25% foram fundamentais para definir a eleição, que nem de um grau de indiferença em relação a isso. Ou seja, a gente tem claramente um país polarizado e uma sensação de que o Bolsonaro deixou um legado de parte relevante do eleitorado, né? Quando a gente quebra o ótimo bom do Lula, basicamente quem votou no Bolsonaro, obviamente ninguém que votou no Bolsonaro avalia o governo Lula como ótimo e bom, e obviamente quem votou no Bolsonaro já de cara avalia o governo Lula como ruim e péssimo, ou seja, a gente tem dois espectros do eleitorado bastante divididos. Aqui é só entre os bolsonaristas a percepção de fraude, né? Isso é mais um dos elementos que o bolsonarismo vai continuar vivo, porque eu vivo isso nos Estados Unidos, né? Existe uma dentro do Partido Republicano, dentre os eleitores dos republicanos, mais ou menos metade acreditam que houve fraude na eleição do Trump, e entre os eleitores do Bolsonaro é mais assustador, 60% acham que houve fraude, e é mais assustador quando você tem algumas quebras, por exemplo, como escolaridade. Quanto maior o nível de escolaridade, maior a crença que houve fraude na eleição. Então a gente vai ter que conviver com isso vai ficar vivo na memória aí da opinião pública brasileira. Não sei como tratar isso, mas isso é um fato aí que a gente vai ter que lidar. Existe uma onda de oposição global, existe uma polarização global, existe um eleitorado firme aí do Bolsonaro, existe uma polarização local. A grande pergunta é assim, quem vai herdar o legado do Bolsonaro, caso o Bolsonaro não seja o líder da oposição por motivos políticos ou motivos legais. A gente fez uma pesquisa aí só entre os bolsonaristas, entre quem votou no Bolsonaro. No segundo turno, apareceu aí os 3 nomes que de destaque aí, o Tarcísio de Freitas, o Romeu Zema e a própria Michelle Bolsonaro. Mas quando você soma aí os nomes Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, ou seja, o sobrenome Bolsonaro, é praticamente um quarto aí dos eleitores. Também chama atenção a relevância aí do Sérgio Moro. Esse número já foi muito maior entre os bolsonaristas, eu que tenho pesquisado isso faz tempo, mas a gente já tem aqui uma noção aqui, e eu queria também dar uma especial atenção aqui da Michelle Bolsonaro, que principalmente no segmento evangélico, ela vai além, o grau de aprovação, de aceitação dela vai além das pessoas que votaram no Bolsonaro, ou seja, ela tem um potencial aí nesse segmento bastante forte do ponto de vista de penetração da opinião pública, né? Eu acho que existe uma série de manifestações que a gente tem visto e que a gente vai passar a ver nos próximos anos que vão ficar um pouco no limite ou que, para algumas pessoas, podem não parecer algo tão grave. E acho que é aí que mora o perigo, né? Porque a persistência do bolsonarismo, a minha interpretação é que ela não vai se dar a partir do bolsonarismo mais radical, mas ela vai se dar a partir desse bolsonarismo democrático, o que vai ser muito difícil da gente conseguir identificar, né? A direita antidemocrática, com enfim, seja o desdobramento que for em relação ao destino de Jair Bolsonaro, ficar inelegível, voltar ou não votar para o Brasil, estar presente ou não, a gente já tem um campo de disputa e o que a gente vai ver é isso, né? Então, acho que a ideia da gente não tratar esse campo antidemocrático como um campo homogêneo, eu acho que me parece uma ideia muito produtiva, porque se a gente não entender essas disputas e a própria diversidade dentro do campo antidemocrático, vai ser muito difícil a gente conseguir analisar esse fenômeno e, inclusive, pensar formas de contenção, né, dessas manifestações antidemocráticas. O eleitorado mais velho, né, ele é mais visível, né? É o bolsonarismo mais explícito, é aquilo que a gente consegue ver e é aquilo que resultou no 8 de janeiro. No entanto, existe uma camada do eleitorado mais jovem que está em silêncio, digamos assim, e que não se coloca de uma forma mais explícita, e acho que o perigo mora aí. E quando a gente perguntava no grupo focal por que eles estavam agindo dessa forma, eles diziam: eu vou votar no Bolsonaro, mas a minha namorada não pode saber, porque ela não vai votar no Bolsonaro, porque ela, de uma certa forma, recrimina. Eu vou votar no Bolsonaro, mas eu não posso dizer que eu vou votar no Bolsonaro porque eu perco clientes. Eu vou votar no Bolsonaro, mas a minha família não pode saber. Eu já disse para a minha família que não iria votar no Bolsonaro porque, por exemplo, meu avô, minha avó faleceu de Covid e minha família responsabiliza o Bolsonaro por isso. E isso foi algo muito assustador de ver, né? A pessoa branca fez uma escolha
e, enfim, entendo as razões de não divulgar essa pesquisa naquele momento, mas isso acho que acendeu um alerta para, digamos, para pensar em contraposição à ideia do voto envergonhado no Lula, da gente pensar esse voto envergonhado, esse voto com receio, né, com constrangimento no Bolsonaro pelos homens mais novos, né, pelos homens mais jovens, principalmente aí a gente está falando entre 18, 19, 17 anos.